Quantas noites você já passou acordado, virando de um lado para o outro na cama, enquanto sua mente não para de tentar resolver problemas que ainda nem chegaram? Quantas vezes você carregou sobre os ombros preocupações tão pesadas que roubaram sua paz, seu sono e até a capacidade de desfrutar o presente? Hoje quero te falar sobre algo que o próprio Jesus ensinou há mais de 2000 anos, mas que continua sendo tão poderoso e necessário quanto o ar que você respira. Em Mateus, Jesus olha para pessoas como você e como eu. Pessoas com carências reais, com medos legítimos, com famílias para cuidar. E lhes diz algo revolucionário: não se angustiem. Não porque os problemas não existam, mas porque há alguém que cuida de você com uma atenção tão detalhada que veste os lírios do campo e alimenta as aves do céu. E você, querido ouvinte, vale infinitamente mais do que eles. Esta mensagem é um convite prático para transformar sua ansiedade em confiança, seu medo em fé ativa, seu fardo em descanso. Porque se Deus cuida do pequeno com tanta dedicação, imagine o que fará por você, que é seu filho, sua filha amada. Hoje você vai descobrir como soltar esse peso invisível que carrega, como viver um dia de cada vez sem sofrer pelo amanhã e como treinar seu coração para confiar mesmo quando tudo parece incerto. Antes de começar, quero que declare nos comentários: Senhor, hoje eu escolho confiar em Ti. Que essa declaração seja sua oração, sua âncora, seu primeiro passo em direção a uma vida onde a paz de Deus guarda o seu coração. Comecemos. Número 1. O peso invisível. Há dias em que a alma pesa sem que ninguém perceba. Você caminha, fala, sorri, mas dentro de si carrega uma mochila invisível cheia de pensamentos que não param. Você se preocupa com o amanhã, com o que falta, com o que pode dar errado. E embora ninguém veja, você sente esse peso todos os dias. É o peso invisível da preocupação. Esse fardo que rouba a paz e te desconecta do cuidado amoroso de Deus. Mas ouça bem, você não é fraco por sentir isso. Você é humano. Jesus sabia que seus ouvintes também carregavam esse peso. Por isso, em Mateus 6:25 disse: não se preocupe com a sua vida, com o que há de comer ou beber, nem com o seu corpo, com o que há de vestir. Não é a vida mais que o alimento e o corpo mais que o vestuário? Jesus não falava de um palácio nem da comodidade. Falava com pessoas que, como você, se perguntavam como chegar ao fim do dia, como alimentar seus filhos, como enfrentar a incerteza. Sua mensagem não foi um "não se preocupe" vazio. Foi um convite realista para confiar em um pai que vê até o que o coração não diz. Ele não pede que você ignore seus problemas, mas que os coloque nas mãos certas. Porque se preocupar não muda o amanhã, mas rouba a paz do presente. A preocupação age em silêncio, desgasta a mente e o espírito. É como subir uma colina íngreme, carregando uma mochila cheia de pedras. Cada pensamento ansioso é uma rocha a mais que te impede de avançar. Até que um dia, cansado, você ouve a voz de Deus dizendo: deixa aqui, eu carrego com você. Imagine soltar essa mochila, sentir seus ombros aliviarem, a respiração ficar leve. É isso que acontece quando você decide confiar em Deus, em vez de lutar sozinho contra seus medos. Não significa que os problemas desaparecem, mas que você já não os enfrenta sem a ajuda dele. Deus conhece suas necessidades antes mesmo que você as pronuncie. Antes que uma lágrima toque seu rosto, ele já sabe o que te dói. Você não precisa convencê-lo com palavras elaboradas, nem provar que tem fé suficiente. Ele já está atento. Às vezes, confundimos fé com controle e queremos que as coisas se resolvam no nosso tempo. Mas a fé não é manipular a Deus, é descansar no tempo perfeito dele. E quando você aprende a descansar nele, descobre que o cuidado de Deus é silencioso, mas constante, invisível, mas seguro. Jesus te lembra algo profundo.
Sua vida vale mais do que qualquer coisa que você possa perder. Seu valor não está no que você possui, nem no que conquista, mas em quem te sustenta. Quando o medo do futuro te paralisar, repita esta verdade: minha vida tem valor porque Deus cuida de mim. Ele não permite que uma folha caia sem o seu consentimento. Se veste de beleza os lírios do campo, como não cuidará de você, que é seu filho amado? Mateus 6:28. Talvez você tenha passado noites sem dormir, repetindo 1000 vezes os "e se?". E se eu não conseguir? E se eu adoecer? E se ninguém me ajudar? Eu não te julgo por isso. Jesus também não. Ele sabe o que é tremer diante do futuro. No Getsêmani também sentiu angústia, mas nos mostrou o caminho: orar e entregar. Não negar o medo, mas rendê-lo. Ele não te pede para ser de ferro, mas para reconhecer seus limites e permitir que ele seja sua força. Porque se preocupar é tentar carregar o que só Deus pode sustentar. Reconhecer isso não é fraqueza, é sabedoria. Deus te chama hoje a confiar, não porque ignora suas feridas, mas porque promete te sustentar em meio a elas. Ele diz: acalme-se, se eu cuido do pequeno, imagine o que farei por você. As aves do céu não se angustiam com o que comerão amanhã. Trabalham sim, mas com confiança, não com medo. Elas não têm despensas nem planos de poupança, mas a cada manhã encontram alimento porque seu Criador não falha. E se Ele cuida de cada ave, acaso não cuidará ainda mais de você, que carrega sua imagem na alma? Hoje te convido a fazer algo simples, mas poderoso. Nomeie em voz alta aquilo que te preocupa. Diga com honestidade: isto me pesa, Senhor. Entrego a ti hoje. Não precisa de mais palavras. Essa confissão abre espaço para a graça entrar. E quando você solta, algo muda por dentro. Não imediatamente, mas de forma profunda. A calma de Deus começa a preencher os lugares onde antes reinava o medo. O peso invisível não desaparece porque você ignora a realidade, mas porque escolhe se apoiar na verdade. Deus está com você. Não apenas em suas vitórias, mas também em suas longas noites. Ele não te pede que tenha todas as respostas, apenas que dê mais um passo confiando que não caminha sozinho. Assim, pouco a pouco, esse peso se transforma em testemunho. E um dia, você olhará para trás e entenderá que aquilo que te tirava o sono foi a escola onde aprendeu a confiar de verdade. Descanse, solte, respire. Lembre-se, se Deus cuida do pequeno, se alimenta os pássaros e veste os campos, imagine o que fará com você, que é seu filho amado. Seu cuidado não falha, seu amor não se esgota e sua promessa permanece firme. Lance sobre mim as suas cargas e eu o sustentarei. Salmo 55:22. Hoje, deixe a mochila em suas mãos, porque onde você vê peso, ele vê oportunidade para te mostrar sua fidelidade. Número 2. Os lírios e o segredo de Salomão. Pare um momento, olhe ao seu redor. Você vê aquela flor que cresce em silêncio, que não pediu permissão para florescer e ainda assim irradia beleza? Jesus te convida a olhar a vida assim, com olhos que enxergam Deus nas coisas simples. Em Mateus 6:28-30, ele diz: observe como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam, mas eu te garanto que nem Salomão, em todo o seu esplendor, se vestiu como um deles. Essa cena não é apenas poesia, é um ensinamento profundo sobre o cuidado divino. Se Deus veste de beleza aquilo que amanhã seca, como não cuidará de você, que foi criado à sua imagem e semelhança? O segredo dos lírios é a confiança. Eles não se esforçam para serem belos, não competem com o jardim vizinho, não vivem se comparando. Simplesmente existem sob o sol que Deus lhes dá, bebem do orvalho que Ele envia e florescem quando chega o momento. Sua simplicidade não é passividade, é fé em ação. Eles fazem a sua parte, se abrem, se voltam para a luz, recebem o que o céu oferece. E é esse o convite que Deus te faz hoje.
Pare de se angustiar tentando fabricar o seu valor. Você não precisa se enfeitar mais para que ele te veja. Ele já te vê, já te ama, já cuida de você. Salomão foi o homem mais sábio e opulento do seu tempo. Seu palácio brilhava com ouro e mármore. Suas vestes eram tecidas com fios finos trazidos de terras distantes. E mesmo assim, Jesus nos diz que um lírio, uma simples flor do campo, o superou em beleza. Por quê? Porque o esplendor do homem depende do esforço, mas o esplendor do lírio depende da graça. Salomão simboliza o que é fabricado pelo ser humano. O lírio representa o que é criado por Deus. O que o homem constrói pode ser grandioso, mas o que Deus desenha é perfeito. E você faz parte desse desenho divino. Você não é uma obra inacabada nem um erro. É parte de um plano onde cada detalhe tem propósito. Talvez ultimamente você sinta que não é suficiente, que deveria ser mais forte, mais sábio, mais bem-sucedido, mais algo. Mas ouça, os lírios não competem entre si, e mesmo assim o campo inteiro se enche de beleza. Deus não te pede para ser como ninguém mais. Ele te pede para ser você, florescer onde te plantou. A comparação é uma armadilha da alma que rouba a alegria e semeia a ansiedade. Cada vez que você se compara, esquece que Deus já te deu uma cor única, um perfume distinto, uma forma especial de refletir a sua glória. Ele não repete criações. Se os campos estão cheios de variedade, por que você deveria ser igual a outro? Jesus te mostra os lírios não apenas como um símbolo estético, mas como uma lição de fé. Eles não controlam o tempo, não aceleram seu crescimento, não discutem com o clima. Simplesmente confiam. Assim também você pode confiar. Se hoje as coisas parecem murchar, se a estação da sua vida parece árida, lembre-se, o lírio não floresce o ano todo. Há momentos de semente, de silêncio, de raiz. Mas mesmo quando nada se vê, Deus continua agindo debaixo da terra. Nem todo crescimento é visível, nem todo milagre se anuncia com barulho. O segredo dos lírios é o descanso no amor de Deus. E esse descanso não é inatividade, é entrega. É acreditar que Deus está trabalhando naquilo que você não pode controlar. Quando escolhe confiar, você para de lutar contra a vida e começa a fluir com ela. Para de medir o seu valor pelos resultados e começa a se ver como um filho amado, não como um projeto inacabado. Essa é a liberdade do reino de Deus. Você não precisa provar nada para ser valioso. No reino não existe ser suficiente, porque você já é amado. Talvez você pense, mas eu preciso lutar, trabalhar, fazer algo para seguir em frente. E é verdade. A fé não elimina o esforço, mas o transforma. Você já não trabalha movido pela ansiedade, mas pela confiança. Já não faz para ser amado, mas porque sabe que é. A ansiedade nasce do medo de perder, mas a fé floresce na certeza de que nada pode te separar do cuidado do Pai. Hoje, Deus te convida a levantar o olhar dos seus problemas e enxergar sua evidência nas pequenas coisas. Veja como o sol continua a nascer, como o ar ainda chega aos seus pulmões, como a natureza segue sustentada sem a sua intervenção. Cada detalhe grita, Deus cuida. E se Ele cuida do que não fala, como não cuidará de você, que todos os dias fala com Ele através do coração? Eu te convido a praticar o que Jesus ensinou. Saia, nem que seja por um instante, e observe algo simples. Uma flor, uma árvore, um pássaro. Deixe que o Espírito te fale nesse silêncio. Diga, Senhor, obrigado por cuidar do pequeno, obrigado por me lembrar que também cuidas de mim. Permita-se descansar nessa verdade. A fé começa quando você para de tentar fabricar o que só Deus pode conceder. E enquanto contempla a criação, deixe que sua alma se acalme. Você não precisa se enfeitar para ser digno de amor. Não precisa provar nada para ser cuidado. Deus te olha com o mesmo prazer com que observa os lírios ao amanhecer. Ele não vê suas imperfeições, vê o reflexo dele em você.
Então tranquilize-se, solte a comparação, abandone a ansiedade. Se ele veste de glória o que é passageiro, imagine o que fará com a sua vida, que foi criada para a eternidade. Número 3. A ilusão do controle. Às vezes você se surpreende querendo que tudo esteja sob o seu controle. Gostaria que as coisas saíssem exatamente como planejou, que ninguém adoecesse, que nada se perdesse, que nada se atrasasse. Mas a alma se cansa tentando sustentar o que não pode sustentar. Jesus perguntou com ternura e verdade em Mateus 6:27. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar sequer 1 hora à sua vida? Essa pergunta não quer te fazer sentir culpa, mas liberdade, porque a preocupação não te dá mais tempo. Apenas rouba o que você tem, não prolonga a vida, encurta, não acrescenta bênção, desvia. Vivemos pensando que, se pararmos de nos preocupar, algo ruim acontecerá, como se a nossa ansiedade fosse a corda que mantém o mundo no lugar. Mas não é assim. Não é você quem sustenta o universo, é Deus. E quando você esquece isso, carrega nos ombros um peso que não te pertence. A ilusão do controle nasce do medo, daquela sensação de que, se você não agir, tudo vai desmoronar. Mas o controle absoluto não é sinal de responsabilidade, é sinal de exaustão. Responsabilidade verdadeira é fazer o que está em suas mãos e deixar nas mãos de Deus o que está fora do seu alcance. Talvez você se esforce para controlar a saúde, o futuro, o coração dos seus filhos ou as decisões de alguém que ama. E quanto mais tenta, mais tudo parece escapar, porque há coisas que não mudam com força, mas com fé. Há batalhas que não se vencem com estratégia, mas com entrega. Lembra quando os discípulos estavam no meio da tempestade e Jesus dormia no barco? Marcos 4:38. Eles, desesperados, tentavam manter o controle. Remavam, gritavam, lutavam contra o vento, enquanto o Senhor descansava. Não porque não se importasse com a tempestade, mas porque confiava plenamente no Pai que a permitia. Essa cena te ensina algo profundo. Enquanto você tenta controlar a tempestade, Jesus te convida a descansar ao lado dele. Ele não te chama à inatividade, mas à confiança. O verdadeiro controle está nas mãos dele, não nas suas. E quando você entende isso, sua alma volta a respirar. Descobre que pode planejar sem viver com medo, trabalhar sem perder a paz, amar sem ansiedade. Porque a confiança não te tira a responsabilidade, te tira o peso da angústia. A preocupação é uma forma de dizer a Deus: não confio totalmente que tu podes com isso. E sem perceber, você tenta ocupar o lugar dele. Se desgasta pensando, repetindo cenários na mente e imaginando o pior. Mas ele te diz hoje: acalme-se, você não precisa ser eu, apenas confie. Soltar o controle não é desistir, é reconhecer que há um Deus mais sábio, mais forte e mais amoroso que você, sustentando tudo. Às vezes acreditamos que nos preocupar é uma forma de demonstrar amor, que se não pensarmos no problema é porque não nos importamos. Mas isso não é amor, é medo disfarçado de cuidado. O verdadeiro amor confia. Confia que Deus cuida melhor do que você. Confia que o plano dele é mais perfeito que os seus cálculos. Confia que ele não te deixou sozinho. Quando você entrega algo a Deus, não está abandonando, está colocando nas mãos mais seguras que existem. Eu sei que é difícil soltar. Sei que há noites em que você sente que, se não fizer algo, tudo vai cair. Mas ouça isto: você não pode sustentar o teto do mundo com as suas mãos. Se tentar, acabará exausto, tremendo, com os braços à beira do colapso. Mas existem colunas invisíveis, as mãos do Pai, que já sustentam tudo. Ele te pede que abaixe os braços, que confie que nada vai desabar sem propósito. E se algo cair, será apenas para construir algo mais firme. Olhe para si mesmo. Quantas vezes você se preocupou com coisas que no fim nem aconteceram?
Quantas horas de sono perdeu por um amanhã que acabou sendo melhor do que esperava? Jesus não te repreende por se preocupar. Ele te liberta da necessidade de fazê-lo. Te lembra que a sua vida não depende do que você controla, mas de quem a sustenta. Ele conhece o dia e a hora de cada coisa, e nada escapa da sua vontade perfeita. Hoje Deus te diz: faça a sua parte, mas confie em mim com o resto. Você não precisa controlar os resultados, apenas manter a fé. Não precisa ter todas as respostas, apenas continuar orando. Cada vez que tentar tomar o controle de algo que não pode mudar, pare e ore. Senhor, isso me supera, eu te entrego, faz a tua vontade. Essa oração, simples, mas sincera, abre o céu. Porque o controle que você solta, Deus toma com ternura. Lembre-se do que Jesus prometeu. Meu jugo é suave e meu fardo é leve. Mateus 11:30. Ele não veio aumentar os seus pesos, mas te ensinar a carregá-los com a sua força. Quando você para de tentar ser Deus, encontra o descanso que a sua alma procurava. Descobre que a paz não vem de ter tudo sob controle, mas de saber que o controle está nas melhores mãos. Então hoje, pare de lutar contra o tempo, contra as pessoas, contra o futuro. Solte o controle, mas não a fé. Deixe que Deus faça o que só Ele pode fazer. Porque quando você solta, Ele age. E enquanto você descansa, Ele trabalha. Acalme-se. Se Ele cuida do pequeno, imagine o que fará por você, que é seu filho amado. Número 4. Sofrer 2 vezes. Quantas vezes você se pegou sofrendo por algo que nem sequer aconteceu? A mente se adianta, imagina o pior, cria filmes inteiros sobre um amanhã que talvez nunca chegue. Você se vê preocupado com a conta do próximo mês, com uma conversa que ainda não aconteceu, com uma perda que só existe na sua cabeça. E enquanto isso, o presente escapa por entre os dedos. Jesus disse claramente em Mateus 6,34: Não se preocupe com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Cada dia tem sua própria carga. Mas a preocupação faz você viver a dor 2 vezes. Uma quando a imagina e outra se ela realmente acontecer. Sofrer 2 vezes é uma armadilha sutil. É como sentar-se numa sala escura e assistir a um filme de terror projetado pela própria mente. O coração dispara, as mãos suam, a respiração acelera. Mas não há nenhum monstro real, apenas imagens antecipadas. A ansiedade faz você acreditar que está sendo responsável, quando na verdade está esgotando sua alma. Você não está resolvendo o futuro, está hipotecando a paz de hoje. Deus não quer te ver vivendo assim, por isso ele repete: acalme-se. Se eu cuido do pequeno, imagine o que farei por você. A preocupação é a tentativa do coração de se adiantar aos planos de Deus, é querer ter controle sobre o que ainda não existe. Mas se preocupar não muda o amanhã, só rouba a alegria do presente. E o mais triste é que muitas vezes os cenários que imaginamos nunca acontecem. Nos preocupamos com doenças que nunca chegam, com pessoas que acabam nos ajudando, com portas que Deus abrirá no tempo certo. Vivemos tragédias que só existem na mente. É como sofrer por antecipação uma tempestade que o céu nunca planejou para você. Mas há algo ainda mais profundo. Quando o medo governa, a luz de Deus se apaga no coração. Não porque ele se afaste, mas porque você fecha as janelas. A ansiedade levanta muralhas onde deveria haver confiança. A gratidão, ao contrário, abre as janelas e deixa a claridade entrar. Quando você começa a agradecer, até pelo menor detalhe, algo se reorganiza dentro de você. A gratidão não muda as circunstâncias, muda o foco. É como deixar de olhar para a tela escura dos seus medos e abrir a janela para ver o amanhecer real do amor de Deus. Lembre-se do que o povo de Israel viveu no deserto. Eles reclamavam dizendo: vamos morrer aqui, não teremos pão, não haverá água. E enquanto se enchiam de medo pelo amanhã, Deus já estava preparando o maná que cairia todas as manhãs, fresco, suficiente, pontual. O medo deles foi desnecessário. Sofreram por antecipação algo que nunca aconteceu. Assim também nós tememos o vazio, quando o céu já programou a nossa provisão. O problema não é que Deus demore, é que esquecemos quantas vezes Ele já foi fiel.
Por isso, a Escritura nos lembra de uma palavra especial, Ebenezer, que significa até aqui o Senhor nos ajudou. 1 de Samuel 7,12. Recordar a fidelidade passada de Deus desativa o medo do futuro. Cada vez que a ansiedade disser, e se você não conseguir, responda, até aqui Deus me ajudou. Cada vez que o medo sussurrar, e se amanhã faltar, declare com fé, se Ele cuida dos lírios, cuidará também de mim. A memória espiritual é uma muralha contra a preocupação. Deus não quer que você viva com a alma em modo de defesa, antecipando cada possível dor. Ele te chama a viver o presente com plenitude, confiando que sua graça será suficiente para cada dia. E quando o amanhã chegar, sua misericórdia chegará com ele. Não antes, não depois, mas no tempo exato. Por isso, se preocupar é inútil. Não adianta a graça, apenas atrasa a paz. Faça uma pausa esta noite. Antes de dormir, permita que o Espírito te conduza em um pequeno exercício. Não pense no que falta, pense no que hoje esteve presente. Agradeça por 3 coisas concretas deste dia: um prato de comida, uma conversa, um pequeno descanso. Não repita frases vazias, diga coisas reais. A gratidão tem o poder de romper o ciclo da ansiedade noturna. É um ato silencioso de fé que diz a Deus: confio em Ti, mesmo sem ver o amanhã. O amanhã trará suas próprias preocupações, mas também trará sua própria graça. O que você precisa hoje não é prever tudo, é receber o amor que já está disponível. Jesus quer te libertar da carga de sofrer 2 vezes. Quer te ensinar a descansar em sua fidelidade. Se o futuro te assusta, lembre-se, Ele já está lá. Se o passado te dói, lembre-se, Ele já o redimiu. E se o presente te pesa, lembre-se, Ele te sustenta. Cada vez que sua mente tentar se adiantar ao que ainda não chegou, repita esta verdade: Deus está no meu hoje e Ele também estará no meu amanhã. Não há necessidade de viver uma dor que ainda não existe. Viva o dia de hoje com gratidão, porque neste exato momento Deus te cuida, te guia e te provê. Sofrer 2 vezes é esquecer que Deus é suficiente. É duvidar do amanhã que Ele já escreveu com amor. Por isso, hoje Ele te diz: acalme-se. Eu cuido do pequeno. Se sustento o pássaro em voo e o lírio no campo, imagine o que farei por você. E enquanto você respira, solte o medo e agradeça, porque o dia de hoje, com tudo o que traz, já é um presente completo nas mãos do seu Pai. Número 5. O canal sagrado, da ansiedade à oração. Há um momento na vida em que você já não sabe o que fazer com tanto que sente. A mente não se apaga, o coração bate rápido e a alma fica inquieta. Você gostaria de encontrar um botão que parasse a ansiedade, mas não existe tal coisa. Ou talvez exista. Esse botão se chama oração. A oração é o canal sagrado por onde a ansiedade se transforma em paz. Ela não muda a Deus, muda você. Em Filipenses 4, 6-7 está o segredo. Não fiquem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará seus corações e suas mentes em Cristo Jesus. Veja a profundidade dessas palavras. Não fiquem ansiosos por coisa alguma. Não significa não sinta, significa não permaneça preso na inquietação. Porque sim, a ansiedade vem, mas não precisa ficar. E a forma de tirá-la do coração não é reprimindo, e sim entregando. A preocupação se dissolve quando se transforma em diálogo com Deus. Ele não quer que você esconda o que sente, quer que converse com Ele sobre isso. Pense em Ana, aquela mulher que chorava amargamente porque não podia ter filhos. Primeiro livro de Samuel 1. Ela foi ao templo, se ajoelhou e derramou sua alma diante de Deus. Não fez uma oração perfeita. Na verdade, o sacerdote a mal interpretou e pensou que ela estava embriagada. Mas sua oração era sincera, e isso foi suficiente. Ana saiu daquele lugar sem ter recebido ainda o que pedia, mas seu rosto já não era o mesmo. Sua oração não mudou a situação imediatamente, mas transformou seu interior. A paz veio antes da resposta. Assim também acontece com você. Quando ora, não está informando a Deus o que acontece. Ele já sabe. O que você faz é abrir o coração para que Ele toque e coloque tudo em ordem dentro de você. A ansiedade é como água turva em um recipiente.
Quando você a agita com pensamentos, tudo fica mais confuso, mas quando ora, faz uma pausa e deixa a água repousar. O sedimento desce, a água se clareia e você pode ver o fundo novamente. A oração é esse repouso, onde a mente se organiza e a alma volta a respirar. Talvez você pense que não sabe orar bem, que suas palavras não soam espirituais ou profundas. Mas ouça bem, Deus não busca orações bonitas, busca corações sinceros. Você não precisa de frases elaboradas, apenas de honestidade. Diga o que realmente sente. Senhor, isso me assusta. Pai, não sei o que fazer. Deus, preciso de ti agora. Ele entende os suspiros que você não consegue transformar em palavras. Lembre-se do que diz o livro de Romanos 8:26. O próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos por palavras. Deus ouve até o que você não consegue dizer. Quando orar, inclua algo essencial. Agradeça. A ação de graças é a chave que abre a porta da paz. Agradecer antes de ver a resposta é um ato de fé que declara: confio que estás agindo, mesmo que ainda não veja. A gratidão muda a frequência da alma. É a linguagem daqueles que sabem que Deus sempre tem o controle. Se você ora com gratidão, está dizendo: Senhor, já não luto contra o medo, caminho contigo em meio a ele. E veja o que a palavra promete. A paz de Deus guardará seu coração e sua mente. Essa palavra guardar vem da linguagem militar. Significa vigiar, proteger. Não se trata de uma paz frágil que se quebra diante do primeiro problema, mas de uma paz que guarda seu interior como um escudo. Ela não elimina os problemas, mas impede que te destruam por dentro. Essa paz excede todo entendimento porque não depende das circunstâncias. Nasce do encontro com Deus. Faça a prova hoje. Quando sentir que a ansiedade aperta o peito, não lute contra ela com pensamentos. Pare e ore, mesmo que seja em voz baixa. Senhor, isso me angustia. Entrego a ti. Obrigado porque tu tens o controle. Não espere se sentir completamente calmo de imediato. Às vezes a paz vem como um sussurro, não como um relâmpago. Mas ela vem, e cada vez que praticar isso, seu coração ficará mais forte. A oração é prática, não teoria. Não se trata de fazê-la uma vez e pronto, mas de transformá-la em um hábito sagrado. Cada preocupação que você entrega se torna uma semente de fé. Cada lágrima que derrama em oração se transforma em esperança. A ansiedade não desaparecerá magicamente, mas perderá o poder sobre você, porque já não a carregará sozinho. Hoje, Deus te lembra, há um canal sagrado entre sua alma e o coração dele. Você não precisa de permissão para usá-lo, só precisa de silêncio e sinceridade. Deixe que a oração seja seu refúgio e sua respiração espiritual. Quando orar, não busque mudar a Deus, deixe que ele te mude. E quando terminar de orar, não se levante com o mesmo peso. Deixe-o ali. Porque se Deus cuida do pequeno, se sustenta o universo com sua palavra, imagine o que fará com o que te preocupa. Feche os olhos por um instante e repita comigo do mais profundo: Pai, aqui estou. Tu conheces minha ansiedade, meus medos e meus pensamentos. Hoje os entrego em tuas mãos. Não quero sofrer duas vezes nem lutar sozinho. Dá-me tua paz que excede todo o entendimento. Obrigado porque me ouves, mesmo quando não te sinto. Obrigado porque estás agindo, mesmo em silêncio. Confio em ti, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Isso é orar. Tão simples, tão sagrado. E essa oração, embora pareça pequena, pode mudar o seu dia e pouco a pouco toda a sua vida. Número 6. Quando Jesus também sentiu angústia. Há um momento na história de Jesus que revela a profundidade mais humana do Filho de Deus, o jardim do Getsêmani. Era noite, e a escuridão não cobria apenas o céu, mas também sua alma. Jesus sabia o que se aproximava, sabia que seria traído, preso e humilhado. E naquele instante, o Salvador do mundo se sentiu profundamente angustiado. Em Mateus 26:38 lemos: Minha alma está profundamente triste até a morte. Ele não escondeu sua angústia, não fingiu força, levou tudo ao Pai, com lágrimas, com tremor, com um coração rendido. Se alguma vez você pensou que sentir medo te torna fraco, olhe para Jesus no Getsêmani.
Ele, sendo perfeito, também sentiu medo, sentiu solidão, sentiu o peso da dor que se aproximava, mas não fugiu dessas emoções, levou-as ao único lugar onde poderiam ser transformadas, a presença do Pai. Às vezes, acreditamos que ter fé significa não sentir nada, que confiar em Deus é nunca tremer. Mas a fé verdadeira não nega a emoção, ela a entrega. Jesus não disse, não tenho medo. Ele disse, Pai, se for possível, passa de mim este cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Essa é a oração mais humana e mais divina que existe. Imagine a cena. O jardim está em silêncio, Jesus de joelhos, o rosto no chão, o coração batendo com força. Lucas diz que seu suor era como grandes gotas de sangue caindo ao chão. Lucas 22:44. Essa imagem é o retrato da angústia mais profunda que um ser humano pode sentir. E mesmo assim, em meio a esse peso insuportável, Jesus não rompe sua comunhão com o Pai. Ele transforma sua ansiedade em oração. Não busca escapar da dor, mas atravessá-la com confiança. Há algo sagrado nesse momento. Jesus, o Filho de Deus, aquele que acalmou tempestades com uma palavra, agora enfrenta uma tempestade interior. Mas observe como ele a enfrenta. Não discute com Deus, não exige, não se esconde, apenas se abre. Diz ao Pai o que sente, o que teme, o que deseja, e então se rende. Essa rendição não é resignação, é confiança. É o ato mais poderoso de fé, dizer a Deus, não entendo, mas confio. Você também pode orar assim. Pode dizer a Deus o que realmente sente, pode chorar diante dele, pode tremer, pode duvidar. Não há vergonha nisso. Deus não castiga a emoção. Ele a santifica quando você a entrega. Se Jesus, sendo perfeito, se permitiu sentir angústia, por que você deveria se sentir mal por isso? A diferença não está em sentir ou não sentir, mas em onde você leva o que sente. Jesus levou sua angústia aos pés do Pai, e isso mudou tudo. Talvez você tenha se sentido como os discípulos naquela noite, cansado, distraído, sem forças para orar. Eles adormeceram enquanto Jesus lutava em oração. Mas ele não os repreendeu com dureza, compreendeu. Sabia que a carne é fraca. Essa compreensão divina continua viva hoje. Deus sabe que nem sempre você aguenta mais. Ele não se ofende com sua fragilidade. Ele a acolhe. E quando você acredita que já não consegue orar, lembre-se de que o Espírito Santo intercede por você com gemidos que não podem ser expressos por palavras. Romanos 8:26. O jardim do Getsêmani não foi um lugar de derrota. Foi o lugar onde o medo se transformou em obediência. Jesus saiu dali fortalecido. Não porque a dor desapareceu, mas porque seu coração foi alinhado à vontade do Pai. Às vezes, você espera que a oração tire o sofrimento, mas a verdadeira oração te dá força para atravessá-lo com paz. A fé não elimina a noite. Ensina você a confiar que o amanhecer chegará. Deus não te pede uma fé perfeita. Ele te pede uma fé honesta. Ele não quer que você esconda sua angústia, mas que a traga à sua presença. Se hoje você sente um peso no peito, se há um medo que não consegue soltar, faça o que Jesus fez. Ajoelhe-se, literal ou simbolicamente, e diga: Pai, se for possível, livra-me disso. Mas, se não for, dá-me força para atravessar. Não a minha vontade, mas a tua. Nessa frase há poder. Não porque muda a realidade, mas porque muda o seu coração. Jesus saiu do jardim pronto para a cruz. Não porque já não tivesse medo, mas porque seu amor era maior que o medo. Assim também, quando você ora em meio à angústia, algo muda dentro de você. A ansiedade se transforma em entrega e a entrega em paz. Deus não promete que tudo será fácil, mas promete que você não estará sozinho. Nesta semana, permita-se chorar em oração. Diga a Deus o que realmente te dói. Não edite suas palavras, não enfeite suas frases. Fale com Ele como um filho fala com o pai. E quando terminar, fique um momento em silêncio. Às vezes, a resposta de Deus não vem com palavras, mas com presença.
Jesus viveu um dia de cada vez até a cruz. Não pensou no amanhã, viveu o hoje com fé. Você também pode fazer isso. Não precisa entender tudo, apenas confiar que o mesmo Deus que sustentou Jesus no Getsêmani te sustentará no seu próprio jardim. Tranquilize-se. Se ele cuidou do pequeno, se acompanhou seu filho em sua angústia, imagine o que fará por você quando lhe entregar seu coração, mesmo com medo, mesmo tremendo. Porque a fé que treme, mas ora, continua sendo fé. Número 7. Cada dia o seu cuidado, a sabedoria do hoje. Jesus disse algo que contém uma sabedoria imensa. Não se preocupe com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu mal. Mateus 6,34. Nessas palavras há um convite divino para viver em paz, respirar mais devagar e confiar que a graça de Deus é suficiente para hoje. Sua alma não foi criada para carregar o peso do amanhã. Ela foi desenhada para receber a provisão e a força de cada dia em doses exatas, como o pão que desce do céu no tempo certo. Deus não distribui sua graça semanalmente nem mensalmente. Ele a entrega dia após dia, como o amanhecer que chega pontualmente sem que você precise pedi-lo. Hoje você tem o que precisa para hoje. Não para o próximo mês, nem para a próxima década, mas para este dia. E amanhã, quando abrir os olhos, encontrará nova graça esperando por você. O mesmo Deus que o sustentou ontem, o sustentará amanhã. Mas se você tentar viver o futuro hoje, seu coração se desgasta. É como tentar correr com a mala de uma viagem que ainda nem começou. Jesus não está dizendo que você não deve planejar. A prudência e a fé podem coexistir. O que ele diz é: não se atormente com o que ainda não existe. Você pode planejar sem se angustiar, prever sem perder a paz, olhar para frente sem esquecer de viver o presente. A ansiedade começa quando a mente se adianta a lugares onde Deus ainda não o enviou. Por isso, Jesus também ensina a orar. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Mateus 6,11. Ele não disse, dá-nos para o mês inteiro, porque o reino de Deus se move no tempo presente. O pão chega fresco a cada dia. Deus quer que você aprenda a confiar na porção de hoje. O que você tem agora, por menor que pareça, é suficiente para este momento. Se hoje você sente que suas forças se esgotam, lembre-se, a graça de amanhã ainda não foi liberada porque você ainda não precisa dela. Ele dá o que é justo e necessário para avançar passo a passo. A fé, em sua essência mais pura, não é ver o caminho completo, mas confiar naquele que o ilumina dia após dia. Vivemos em uma sociedade que nos empurra a pensar no que vem, no que falta, no que pode acontecer. Mas a voz de Jesus continua dizendo: cada dia tem o seu próprio cuidado. Ou seja, cada jornada tem seu desafio, mas também sua provisão. Não antecipe o peso de amanhã, porque a força de hoje é suficiente para sustentar o hoje. Essa é a sabedoria divina, caminhar no ritmo da graça. Faça uma pausa e pense: quantas vezes o medo do amanhã roubou a alegria do presente? Talvez você tenha passado noites sem dormir, imaginando cenários que nunca aconteceram. E quando o dia amanheceu, percebeu que Deus havia agido sem que você notasse. Essa é a fidelidade que muitas vezes passa despercebida, mas que o acompanha desde sempre. Por isso, ao final do dia, antes de dormir, faça um pequeno exercício espiritual. Pergunte a si mesmo: que graça recebi hoje? Onde vi Deus prover? Essa prática treina seu coração a reconhecer a mão divina no cotidiano. Cada jornada está cheia de pequenos milagres. O simples fato de acordar, respirar, ter alimento ou receber uma palavra de encorajamento já é sinal do cuidado de Deus. Quando você aprende a reconhecê-lo, sua alma se acalma. Você deixa de viver na escassez do medo e começa a viver na abundância da gratidão. Porque a gratidão é uma forma de fé. Ela diz a Deus: reconheço o que fizeste e confio no que farás.
Quando Jesus caminhava em direção à cruz, ele também o fez dia após dia. Não tentou carregar toda a redenção do mundo de uma só vez. Cada amanhecer era mais um passo em obediência, mais um ato de confiança. Essa é a mesma graça que você tem agora. Você não precisa resolver toda a sua vida hoje. Só precisa ser fiel ao que este dia requer. Amanhã, a graça voltará a visitá-lo com nova força. Repita este pensamento quando sentir ansiedade. Hoje me bastará a sua graça. Diga isso ao despertar e também antes de dormir. É um lembrete de que Deus está com você no presente, não na imaginação do futuro. Seu amor não se acumula como reserva. Ele flui em tempo real, exatamente quando você precisa. A promessa de Jesus também é um pacto. Ele diz: confie em mim hoje, e eu cuidarei do seu amanhã. É uma troca santa. Você entrega sua ansiedade, e ele entrega sua paz. Você solta o futuro, e ele ensina você a desfrutar o presente. Não é preciso entender como ele fará. Basta descansar na certeza de que ele fará. Nesta noite, antes de fechar os olhos, diga em voz alta: hoje tive o que precisava. Obrigado, Senhor. Amanhã confiarei novamente. Esse é o ato mais simples e mais poderoso de obediência espiritual. Soltar o controle e descansar em sua fidelidade. Cada dia que passa é uma página em branco que Deus coloca em suas mãos. Você não pode escrever o capítulo de amanhã nem apagar o de ontem, mas pode decidir como preencher o de hoje, com fé, com gratidão e com paz. Deixe que o amanhecer seja seu lembrete de que Deus não falha. Se Ele cuida do ciclo do sol, se sustenta o ritmo do universo, também cuidará de você. Hoje, amanhã e sempre. Acalme-se. Se Ele cuida das pequenas coisas, das flores, dos pássaros, dos detalhes da criação, imagine o que fará por você que carrega sua imagem na alma. Viva este dia com a serenidade de quem sabe que o céu não improvisa e que a graça de Deus sempre chega exatamente no tempo certo. Número 8. O maná do deserto. Provisão diária. Imagine o amanhecer no deserto. O ar ainda está fresco e o chão coberto por um orvalho brilhante que parece pó de luz. O povo de Israel sai lentamente de suas tendas, olha ao redor e vê algo novo cobrindo a areia. Pequenas escamas brancas, delicadas, como se o céu tivesse deixado cair pão. É o maná. A provisão de Deus descendo mais uma vez, fiel como a cada manhã. No livro do Êxodo, capítulo 16, Deus havia prometido: farei chover pão do céu, e o povo sairá cada dia para recolher o que precisa para esse dia. Cada dia. Nem mais, nem menos. Essa foi a lição. Cada família devia recolher apenas o necessário para o presente. Não podiam acumular para o amanhã, não podiam guardar por medo. Era um pacto entre o céu e a terra, uma escola de confiança diária. Mas alguns, movidos pela ansiedade e pela desconfiança, guardaram um pouco mais. Talvez pensaram: e se amanhã não cair maná? E se Deus não cumprir? Quando acordaram, aquilo que haviam escondido apodrecera. Encheu-se de vermes e mau cheiro. O pão que vinha do céu se corrompeu em suas mãos. Essa imagem é tão atual quanto naquela época. Porque, na verdade, ainda tentamos fazer o mesmo, acumular por medo, controlar o que ainda não chegou, garantir o que só Deus pode sustentar. Queremos guardar maná emocional, espiritual, financeiro e acabamos com a alma cansada, cheia de ansiedade e sem paz. O que deveria alimentar o presente se transforma em angústia pelo futuro. E assim, como o maná guardado se estragou, nosso coração se deteriora em preocupação quando não confiamos no cuidado diário de Deus. O maná não era apenas alimento, era uma lição viva. Deus estava treinando a fé do seu povo. Ele os ensinava a depender, não a armazenar, a receber, não a controlar. A cada amanhecer, o milagre se repetia. A cada manhã, o céu demonstrava que não falha. Mas o medo humano sempre quer garantias. E é aí que a fé é provada, não na abundância, mas na incerteza.
Deus não estava formando coletores de pão, mas corações que aprendessem a confiar. Talvez você também se sinta em um deserto, está olhando o horizonte sem ver soluções e a tentação de guardar para amanhã o visita. Não falo apenas de coisas materiais, mas dessa necessidade de ter todas as respostas, todos os planos, tudo sob controle. Mas o Pai lhe diz hoje o mesmo que disse a Israel: confie em mim, não acumule medo. Amanhã eu lhe darei o que é de amanhã. A graça dele chega a tempo. Nunca antes, nunca depois. Deus não errou nem uma única manhã com o maná. O povo despertava e lá estava ele, cobrindo a terra como testemunho de sua fidelidade. Mas se alguém saía para buscá-lo à noite, antes da hora, não encontrava nada. Era uma dança perfeita entre a promessa e o tempo. Assim também funciona a graça dele com você. Ela não se adianta, mas também não se atrasa. Chega exatamente quando você precisa. O medo diz: faça algo, acumule, controle. Mas a fé sussurra: espere, confie, receba. Lembre-se disso, a ansiedade é a tentativa da alma de viver o amanhã antes que ele chegue. Mas o desígnio divino não funciona assim. Deus não criou sua mente para carregar o peso de um futuro que ainda não existe. Ele desenhou seu coração para receber a provisão do presente. Quando você tenta controlar o que ainda não aconteceu, o que faz é corromper o hoje, o único dia em que Deus se manifesta. E é curioso que o único dia em que o maná não estragava era o sexto, quando o povo devia guardar para 2 dias, por causa do descanso do sábado. Esse detalhe não era coincidência. Deus mostrava que sua provisão inclui até o repouso. Você não precisa viver correndo todos os dias. Também há graça em parar, em confiar que enquanto você descansa, Ele continua agindo. Se hoje você está ansioso pelo amanhã, pare e lembre-se, o maná não se adiantava. Se tentavam recolher mais, estragava. Se não saíam cedo, derretia com o sol. Assim é a graça, pontual, fresca, suficiente, mas não acumulável. A paz que você precisa amanhã ainda não está disponível hoje, porque você ainda não precisa dela. Mas quando o sol nascer de novo, ela estará lá, esperando por você. Transforme esse ensinamento em um exercício diário. Ao acordar, imagine que o Senhor lhe entrega um maná invisível, força para o que enfrentará, sabedoria para as decisões deste dia e paz para sustentar seu coração. Diga em voz alta: recebo o que me dás hoje, Senhor. Não preciso de mais. Confio que amanhã haverá outra porção. Você verá como sua alma se torna mais leve. A ansiedade se dissolve quando o coração aprende a confiar passo a passo. O povo de Israel caminhou 40 anos pelo deserto, e durante todo esse tempo nunca faltou o pão do céu. Não houve um único amanhecer sem maná. Isso é fidelidade. É isso que Deus quer lembrar a você hoje. Ele não falha. Talvez Ele não lhe dê tudo de uma vez, mas sempre lhe dará o suficiente para hoje. E se Ele cuida do maná que cai sobre a areia, como não cuidará de você, que é seu filho amado? Acalme-se. Não tente acumular o que Deus planejou para ser recebido dia após dia. Se Ele cuida do pequeno, do pão que cai, das flores que brotam, dos pássaros que cantam, imagine o que fará por você. Viva confiando em sua provisão diária. Não guarde medo, guarde fé. Não acumule ansiedade, acumule gratidão. A cada amanhecer, Deus volta a mostrar que sua misericórdia se renova. E quando você ousa acreditar nisso, a alma se enche de paz e o coração descansa, porque sabe que o mesmo Deus que enviou maná no deserto ainda hoje envia graça fresca, no tempo certo, só para você. Número 9. Lembrar para confiar. Há uma frase na Bíblia que tem o poder de acalmar as tempestades da alma. Até aqui nos ajudou o Senhor. Primeiro livro de Samuel 7:12. Samuel levantou uma pedra e a chamou de Ebenezer, que significa pedra de ajuda, como um lembrete visível da fidelidade de Deus. Não foi um gesto simbólico, foi um ato espiritual.
Samuel sabia que a memória é uma ferramenta de fé. Quem esquece, desespera-se, mas quem lembra, confia. O povo de Israel havia experimentado incontáveis milagres, mas também tinha uma tendência perigosa: o esquecimento. Deus os havia libertado do Egito, aberto o mar, enviado maná, e ainda assim, quando enfrentavam um novo desafio, temiam. Esqueciam o que Deus já havia feito, e esse esquecimento alimentava sua ansiedade. O medo nem sempre nasce do que está por vir, mas do que deixamos de lembrar. Por isso, hoje Deus te diz: pare, lembre, escreva, declare e agradeça. Este é o método Ebenezer, um caminho prático para reconstruir a confiança quando a fé parece fraca. Pare. Quando a ansiedade começa a subir, quando o coração bate rápido e a mente corre sem controle, faça uma pausa. Não continue no automático. A ansiedade te empurra a agir impulsivamente, mas a fé te convida a parar. A pausa é o primeiro passo para a calma. Respire e reconheça: estou inquieto, mas não estou sozinho. Essa pausa abre espaço para o segundo movimento espiritual: lembrar. Pergunte a si mesmo: quando Deus me ajudou antes? Quantas vezes pensei que não conseguiria e mesmo assim, aqui estou. A mente ansiosa tem má memória, tende a exagerar os perigos e esquecer os resgates. Mas se fechar os olhos por um momento, pode reviver cada vez que Deus te sustentou, cada vez que proveu quando não tinhas nada, cada vez que enviou consolo em meio à dor. Lembrar não é um ato passivo, é uma arma espiritual. Quando você lembra, o medo perde poder, porque o passado de Deus se torna a promessa do seu futuro. Depois, anote. Sim, escreva. Não confie na memória do coração quando a alma treme. Use papel, um caderno, o celular, o que tiver. Escreva 3 momentos concretos em que você viu a mão de Deus. Não generalize. Seja específico. Deus me sustentou quando adoeci. Abriu uma porta quando pensei que não haveria saída. Me deu paz naquela noite de angústia. Ao escrever, você transforma lembranças em testemunhas. E essas testemunhas falarão por você quando a fé vacilar. Depois, declare. Leia em voz alta o que escreveu. Não pense apenas. Declare com convicção. Se Deus me ajudou então, Ele fará de novo. Essas palavras não são simples otimismo, são fé ativada. A fé se fortalece quando é pronunciada. O que Deus fez no passado não foi um acidente, foi uma revelação do seu caráter. Ele não muda, sua fidelidade de ontem é a mesma de hoje. Se te sustentou antes, fará novamente. E por fim, agradeça. Não apenas pelo que já fez, mas pelo que ainda fará. A gratidão não espera ver o resultado para se expressar. Agradecer é dizer a Deus: confio na tua história comigo. Sei que não me deixarás agora. A gratidão transforma a ansiedade em serenidade. Quando você agradece, sua alma se alinha com a certeza de que está em boas mãos. Veja o que Samuel fez. Ele levantou uma pedra, fincou-a na terra, marcou-a e a chamou de Ebenezer. Era seu memorial, seu testemunho visível. Cada vez que alguém passava por ali e via aquela pedra, lembrava: aqui Deus nos ajudou. Esse é o convite para você hoje. Levante suas próprias pedras de ajuda. Não precisa ser uma rocha literal. Pode ser o seu caderno Ebenezer, um lugar onde registra a fidelidade de Deus. Nos dias escuros, abra-o, leia. Deixe que a fidelidade passada reacenda sua fé presente. Lembre também que Josué fez algo semelhante quando o povo atravessou o rio Jordão. Mandou recolher 12 pedras e as colocou como sinal para as gerações futuras. Disse: quando seus filhos perguntarem o que significam estas pedras, respondam: o Senhor abriu o Jordão para que passássemos. Os memoriais de Deus não são apenas para você, mas também para aqueles que vêm depois de você. Seu testemunho será a fé de outros. Se hoje você sente medo, não significa que te falta fé. Significa que esqueceu as vezes em que já foi sustentado. Não é que você não confie em Deus, é que sua memória espiritual ficou nublada. Mas você pode recuperá-la.
Feche os olhos e repita: até aqui Deus me ajudou, até lá Ele continuará me ajudando. Essa frase é uma declaração profética, é olhar para o futuro com os olhos do passado. Faça disso uma prática diária. Antes de dormir, pegue seu caderno Ebenezer e escreva uma fidelidade que tenha visto naquele dia, mesmo que pequena. Pode ser algo simples, como uma conversa que te trouxe paz, uma ligação inesperada ou o simples fato de ter alimento na mesa. Com o tempo, seu caderno se tornará um mapa de milagres, e quando a tempestade chegar, você o abrirá e lembrará: se Deus fez isso uma e outra vez, também fará agora. Lembre-se, o esquecimento é a porta da ansiedade, mas a memória é o caminho da fé. Cada vez que você traz à mente o que Deus já fez, sua alma se acalma e o medo perde poder. Você não está repetindo uma história antiga, está reativando uma verdade eterna. Deus não muda. Sua fidelidade é a mesma. Então acalme-se. Se Ele cuidou de você antes, se te levantou quando você não podia mais, se proveu quando tudo faltava, imagine o que fará por você agora. Levante sua pedra, escreva sua história, declare sua bondade, porque até aqui te ajudou o Senhor, e até lá também ajudará. Número 10. Pensamentos e palavras. Sua mente é como uma porta, e cada pensamento que chega bate para entrar. Alguns trazem paz, outros trazem medo. Mas aqui está a verdade espiritual que muitos esquecem. Você é o guardião dessa porta. Nem todo pensamento merece hospedagem. Nem todo pensamento vem de Deus. E cada palavra que você pronuncia, cada ideia que alimenta, está construindo ou destruindo sua fé. Por isso o Senhor te diz hoje: guarde o seu coração, pois dele procedem as fontes da vida. Provérbios 4:23. A mente é um campo de batalha onde o medo e a fé lutam todos os dias. O que você alimenta, cresce. Se você repete dentro de si as vozes do temor, sua ansiedade se fortalece. Mas se enche seus pensamentos com a palavra, a fé se levanta como um escudo. Filipenses 4:8 diz: tudo o que é verdadeiro, tudo o que é justo, tudo o que é amável, nisso pensai. Não é uma sugestão, é um princípio espiritual. Sua mente foi criada para meditar, mas você decide em quê. Pode ruminar os medos ou meditar nas promessas. A diferença entre uma mente em tormenta e uma mente em paz está no conteúdo que você escolhe reproduzir dentro de si. Você não pode impedir que pensamentos de medo cheguem, mas pode decidir o que fazer com eles quando chegam. Um pensamento negativo não é pecado. O perigo está em adotá-lo, em torná-lo seu, em deixar que crie raízes. Por isso, a Escritura diz na segunda carta aos Coríntios 10:5, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Imagine cada pensamento como um visitante que chega à sua cidade interior. Você é o guardião da porta. Examine o que ele traz. Se o pensamento diz, você não pode, Deus se esqueceu de você, não há saída, então pare e pergunte, vem do céu ou do medo? Se não vem da verdade, não o deixe entrar. Os pensamentos são sementes. Semeie medo e colherá ansiedade. Semeie fé e colherá paz. Tudo começa no invisível. Por isso, Jesus também disse que o que sai da boca vem do coração. Suas palavras são o reflexo da sua mente. E aqui está o alerta divino. A morte e a vida estão no poder da língua. Provérbios 18:21. Cada vez que você fala, está criando uma atmosfera espiritual. Quando diz, estou preocupado, não sei como vou sair dessa, está declarando derrota antes da batalha. Mas se aprende a dizer, confio que Deus vai me sustentar, sei que Ele tem uma saída mesmo que eu não veja, sua alma começa a se alinhar com a fé. Não subestime o poder das palavras. O que você repete na mente se torna sua realidade emocional. O que você pronuncia em voz alta molda o ambiente ao seu redor. A fé não ignora a realidade, mas escolhe qual verdade seguir. A realidade diz, isso é impossível,
Mas a verdade diz: para Deus nada é impossível. Por isso quero que pratique algo muito simples, mas profundamente espiritual: o método se então. Se você pensa, isso não tem solução, então declare: Deus tem solução mesmo que eu não veja. Se pensa, não aguento mais, então declare: tudo posso em Cristo que me fortalece. Se pensa, tenho medo do futuro, então diga: minha vida está nas mãos de Deus e nas suas mãos estou seguro. Faça isso por 7 dias. Repita essas verdades em voz alta toda vez que um pensamento de medo chegar. Você verá como a atmosfera da sua mente começará a mudar. Muitos cristãos vivem presos a pensamentos que nunca foram examinados, mas hoje Deus te convida a praticar a vigilância do coração, não para viver em tensão, mas para viver desperto espiritualmente. O inimigo não precisa te destruir se conseguir te convencer de que você já está derrotado. Por isso, vigie o que pensa e o que fala. Não permita que seus lábios sejam um instrumento de murmuração, mas de fé. Cada vez que sua boca pronuncia uma promessa, você está convidando Deus a agir. Cada vez que repete um medo, está fortalecendo aquilo que te atormenta. Não se trata de negar a realidade. O próprio Jesus não negou a dor do Getsêmani, mas sua oração a transformou. Da mesma forma, não negue o que sente, mas fale a partir da fé. Diga à sua alma: acalme-se, o Senhor cuida do pequeno. E se Ele cuida dos detalhes da minha vida, imagine o que fará com o meu futuro. Essa é a verdadeira vigilância do coração. Não deixar que o medo tenha a última palavra. Faça isso hoje. Da próxima vez que chegar um pensamento de dúvida, não o reprima. Examine-o, mude-o, substitua-o pela verdade. Se o pensamento disser: vou fracassar, responda: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Se disser: não tenho forças, declare: a alegria do Senhor é a minha força. Se disser: estou sozinho, diga: Deus prometeu estar comigo todos os dias até o fim do mundo. Ao fazer isso, você estará construindo uma mente renovada, uma mente que não reage mais pelo medo, mas pela confiança. Querido ouvinte, você não é fraco por sentir medo. Todos os pensamentos negativos que chegam não significam falta de fé, significam que você está em batalha. Mas sua responsabilidade espiritual é não se render. Não deixe que o inimigo fale com você sem resposta. Use a palavra de Deus como espada. Responda com verdade, com convicção, com fé. Acalme-se. Se Deus cuida do pequeno, dos lírios do campo, das aves do céu, dos detalhes do seu dia, imagine o que fará por você quando decidir cuidar da sua mente e das suas palavras. Cada pensamento que você submete a Cristo é uma vitória. Cada palavra de fé que você pronuncia é uma semente de paz que germinará. Mantenha a vigilância do coração, porque é ali, no silêncio entre seus pensamentos e suas palavras, que começa a verdadeira confiança em Deus. Número 11. O descanso como ato de fé. Há uma verdade espiritual que muitos ignoram. Descansar também é uma forma de adorar. Em uma cultura que glorifica a produtividade, o descanso se tornou quase suspeito. Mas a palavra de Deus ensina que o descanso não é preguiça, e sim fé em ação. É uma declaração silenciosa que diz: eu não sou Deus, Ele sustenta o mundo sem a minha ajuda. O Salmo 127:2 resume isso com ternura. Em vão madrugas e trasnoitas, pois ao seu amado Deus dá enquanto dorme. Viu só? O descanso não é perda de tempo, é um presente que revela confiança. Quando a alma está cansada, não é apenas o corpo que precisa de pausa, é o coração que pede para voltar a crer. Jesus disse com palavras que acariciam a alma: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. Ele não prometeu um descanso físico imediato, mas algo mais profundo, um descanso da alma.
Esse tipo de descanso acontece quando você para de lutar para ter tudo sob controle, quando solta o fardo que carrega há anos e reconhece: Senhor, eu não posso com isso sozinho, eu te entrego. O descanso bíblico não é apenas dormir, é uma atitude do coração. O Shabat, aquele dia sagrado de repouso estabelecido em Êxodo 20, do 8 ao 11, não foi um capricho divino. Foi um lembrete amoroso. 6 dias trabalharás, mas o 7º dia é descanso para o Senhor teu Deus. Era o modo de Deus ensinar ao seu povo a confiar, a reconhecer que a provisão não depende apenas do esforço humano. Cada vez que Israel parava por um dia, estava dizendo sem palavras: eu creio que Deus pode cuidar do que eu deixo em pausa. Descansar quando tudo parece urgente é um ato de fé radical. Porque descansar não é fácil quando as contas esperam, quando a família precisa, quando os pensamentos não param. Mas é aí que está o poder. Quando você escolhe descansar em Deus apesar de tudo, seu descanso se torna uma oração silenciosa, um testemunho de confiança. É dizer ao céu: enquanto eu durmo, tu trabalhas. É permitir que o Pai faça o que você não pode controlar. Jesus nos deu um exemplo perfeito. Em Marcos 4:38, enquanto uma tempestade furiosa sacudia o barco, os discípulos gritavam cheios de medo, mas Jesus dormia. Não porque não se importasse, mas porque sabia quem estava no controle. Seu descanso não era indiferença, era confiança. Ele sabia que o Pai não dorme, que os ventos obedecem à sua voz. Em meio ao caos, Jesus escolheu o repouso. E esse mesmo descanso está disponível para você. Talvez você também esteja no meio de uma tempestade. Sente que, se parar, tudo vai desabar. Mas Deus te diz hoje: descansa, eu não durmo. Eu cuido de ti enquanto tu repousas. O descanso não significa abandono, significa fé. É reconhecer que suas forças têm limite, mas as de Deus não. O descanso é a linguagem da alma que confia. Há uma verdade profunda no ritmo que Deus estabeleceu desde a criação. Em Gênesis, depois de 6 dias de trabalho, Deus descansou. Não porque estivesse cansado, mas porque quis desfrutar do que havia feito. O descanso também é gratidão. É olhar para o que já tem e dizer: obrigado, Senhor. Hoje não vou correr atrás do que falta, vou desfrutar do que já me deste. Quando você aprende a descansar, descobre que a alma se cura, a mente se clareia e a fé se fortalece. Quero que pense nisto. Quando você dorme, continua respirando sem esforço. O coração continua batendo sem o seu controle. É a forma de Deus te lembrar, todas as noites, que há coisas que continuam funcionando mesmo quando você descansa. O mundo não para quando você para. Porque quem sustenta tudo não é você, é Ele. Por isso, descansar é um ato de humildade espiritual. É reconhecer que você não é indispensável para manter o universo funcionando. Convido você a praticar algo que pode mudar sua vida. 1 hora de Shabat por semana. 1 hora em que você não planeja, não resolve, não responde mensagens, apenas descansa e agradece. Pode sair para caminhar, ler a Bíblia, orar ou simplesmente respirar em silêncio. Esse tempo não é perda, é investimento. Você está treinando o coração para confiar. Está lembrando que Deus continua trabalhando mesmo quando você solta. Lembre-se também do que diz o Salmo 127:2. Ao seu amado, Deus dá enquanto dorme. Que coisas Deus quer te entregar, mas não pode porque você nunca dorme em paz. Há bênçãos que só chegam quando você para de correr, quando finalmente descansa nele. Acalme-se, nem tudo depende de você. O Pai cuida dos lírios, alimenta as aves, sustenta o cosmos. Você acha que Ele esqueceria de cuidar de você? Quando você se deita e entrega o seu dia a Deus, está fazendo a declaração de fé mais poderosa. Senhor, confio que Tu velas por mim. Número 12. Fé no cotidiano. Trabalho, família, decisões. A fé não se revela apenas quando tudo está calmo, mas no cotidiano, nos lugares onde às vezes parece que Deus não está olhando.
na rotina, no cansaço do trabalho, nos silêncios da família, nas pequenas decisões que você toma todos os dias. É ali também que a confiança se constrói. Você não precisa estar em um templo para viver a fé. Basta levá-la à sua mesa, ao seu escritório, aos seus pensamentos diários. Porque Deus não abençoa apenas os grandes momentos, mas também os atos simples feitos com amor, integridade e confiança. Pense no seu trabalho. Talvez haja dias em que você se levanta sem ânimo, sente que ninguém valoriza o que faz, ou que seu esforço se perde no meio da rotina. Mas Deus te lembra de algo poderoso na carta aos Colossenses 3:23. Tudo o que fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Essa frase transforma sua perspectiva. Você não trabalha por um chefe, nem apenas por dinheiro. Trabalha para honrar a Deus. E quando faz o seu trabalho com excelência, mesmo nas coisas pequenas, está demonstrando fé. Ainda que ninguém veja, Deus vê. Ele observa como você enfrenta cada tarefa sem reclamar, como dá o melhor mesmo sem aplausos. E quando você faz a sua parte com amor, Ele faz a dele com provisão. Às vezes a ansiedade nasce porque você acredita que os resultados dependem só de você. Mas a fé no cotidiano te ensina a trabalhar com excelência e descansar com confiança. Faça o que te cabe, mas deixe que Deus faça o que só Ele pode fazer. Não se desgaste tentando controlar o que está fora do seu alcance. Ore antes de começar o dia, peça sabedoria e confie que o invisível também está sob o cuidado de Deus. Ele abençoa o que você faz em segredo. Na família também se prova a fé. Talvez haja tensões, distâncias, feridas ou silêncios que doem. Às vezes você sente que tem orado há anos por um filho, um esposo, uma neta e não vê mudanças. Mas ouça bem, sua oração nunca é em vão. Deus trabalha mesmo quando você não vê sinais. Talvez a batalha que você enfrenta no seu lar não se vence com discussões, mas com joelhos dobrados. Em vez de reagir com raiva ou desespero, aprenda a parar um instante e orar antes de falar. Peça a Deus que te dê palavras suaves, que te ajude a ouvir, que te dê paciência para esperar os processos. Você não pode mudar o coração das pessoas, mas pode convidar Deus a fazê-lo. Uma mãe que ora em silêncio pelos filhos está movendo o céu. Um avô que abençoa a família com suas palavras deixa uma herança espiritual mais poderosa do que qualquer riqueza material. Daniel é um exemplo lindo de fé cotidiana. Ele não se isolou do seu trabalho político, nem reclamou das pressões ao seu redor. Orava 3 vezes ao dia, mesmo quando isso podia lhe custar a vida. Daniel 6:10. Sua fé não dependia de circunstâncias favoráveis, mas de um relacionamento constante. É isso que Deus quer te ensinar, a integrar a fé à sua rotina, não a separá-la dela. Ore enquanto cozinha, enquanto dirige, enquanto trabalha. Deus não precisa de um altar de mármore, Ele precisa de um coração disponível no meio do comum. Também há momentos em que você precisa tomar decisões, e é aí que a fé é posta à prova. Você gostaria que Deus mostrasse todo o mapa, mas Ele só te dá a próxima direção. Às vezes a porta que você espera se fecha e isso te desespera. Mas lembre-se do que diz Provérbios 3, do 5 ao 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Você não precisa entender tudo, apenas dar o passo que Ele te mostra hoje. Se precisar decidir algo importante, não o faça com pressa, nem com medo. Ore primeiro. Fale com Deus como falaria com um amigo sábio. Diga o que te preocupa, o que teme perder, o que não compreende. Depois, silencie. Ele te dará paz, e essa paz será o teu sinal. Nem sempre Ele abrirá a porta que você queria, mas sempre te levará ao lugar certo. E tenha cuidado para não olhar demais para os outros. A comparação é um ladrão silencioso da fé.
Quando você observa a vida dos outros e se pergunta, por que comigo não? Alimenta a ansiedade. Cada pessoa tem um chamado único, um tempo diferente e um propósito distinto. Deus não se esqueceu de você, Ele apenas te prepara de outro modo. Viva o seu processo com paciência e mantenha seus olhos no que Ele te confiou. Então, esta noite, quando o cansaço chegar, não lute contra ele. Receba-o como um abraço divino. Feche os olhos sabendo que não está abandonando nada, está obedecendo. Descansar não é deixar de fazer, é deixar Deus fazer. É a maneira dele te lembrar que você é amado, não pelo que produz, mas por quem é. Descanse, filho, filha de Deus. Enquanto você dorme, o céu continua trabalhando. Enquanto você solta, ele sustenta. E quando acordar, verá que o mundo não desabou. Pelo contrário, algo dentro de você terá sido reconstruído. Sua fé, sua paz e sua confiança naquele que cuida do pequeno e também cuida de você. Número 13. Buscar primeiro o reino. Há uma promessa tão clara, tão direta e tão poderosa na palavra que, se você realmente a entendesse, sua ansiedade se silenciaria. Busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Mateus 6:33. Jesus não disse isso como um conselho opcional, mas como um princípio de ordem, porque quando Deus ocupa o primeiro lugar, tudo o mais encontra o seu lugar. Não é que você ignore suas necessidades, é que confia naquele que cuida dos lírios do campo e alimenta as aves do céu. Se ele cuida do pequeno, imagine o que fará por você quando decide colocá-lo no centro da sua vida. Buscar primeiro o reino não significa passar mais tempo no templo ou repetir mais orações, embora ambas as coisas sejam valiosas. Significa alinhar suas decisões, suas prioridades, seu tempo e seus recursos ao coração de Deus. Significa que antes de agir, você se pergunta: isto honra a Deus? Isto reflete o seu amor? Isto me aproxima do seu propósito ou me afasta dele? Essa pergunta simples se torna uma bússola espiritual. E quando a bússola aponta para o verdadeiro norte, mesmo que os ventos mudem, você não perde o rumo. Jesus viveu com essa bússola. Nunca se deixou prender pela pressa, nem pela preocupação. Em um mundo cheio de necessidades, ele manteve o olhar no Pai. Quando Marta se angustiava com as tarefas e Maria se sentava aos seus pés, Jesus lhe disse algo que continua sendo uma lição eterna. Marta, Marta, você está inquieta e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Lucas 10, do 38 ao 42. Essa uma coisa era a presença de Deus. Maria havia escolhido a boa parte, a prioridade correta, e isso ninguém podia tirar dela. Quando você inverte as prioridades, tudo se torna caótico. Se o trabalho vem primeiro, a alma se esgota. Se a família vem primeiro, você acaba frustrado tentando sustentar o que só Deus pode manter unido. Se o dinheiro vem primeiro, a paz se torna escassa. Mas quando Deus vem primeiro, cada coisa ocupa seu lugar natural. O trabalho se torna serviço, a família uma bênção, o dinheiro uma ferramenta e a vida um propósito. Todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Essa é a promessa. Não significa que tudo será fácil, nem que você terá luxo, mas que não faltará o necessário. Deus não se esquece dos seus. Ele provê o que corresponde ao seu propósito para você. E quando você vive sob essa verdade, aprende que a provisão não vem de esforço desmedido, mas de confiança ordenada. Porque a ansiedade diz: faça mais, corra, preocupe-se e empurre. Mas a fé sussurra: busque primeiro, confie, espere, descanse. Talvez você se pergunte como fazer isso na prática. Comece com pequenos gestos. Ao acordar, antes de olhar o celular ou as notícias, fale com Deus. Diga: Senhor, hoje quero que sejas o primeiro em minha mente e o último em meu coração. Antes de tomar uma decisão importante, faça uma pausa. Ore. Pai,
Mostra-me qual escolha honra o teu reino. Quando chega o salário ou uma bênção, pergunte: como posso usar isto para te servir e não apenas para me servir? É assim que se busca primeiro o reino, não com grandes atos, mas com pequenas decisões diárias, guiadas por amor e obediência. Buscar primeiro o reino também liberta você da comparação. O mundo vive medindo valor por conquistas e posses, mas o reino de Deus mede por fidelidade e propósito. Quando você entende isso, deixa de olhar o caminho do outro e começa a caminhar com gratidão pelo seu. O sucesso no reino não se trata de acumular, mas de obedecer. Não se trata de quão longe você chega, mas com quem você caminha. O Senhor não pede que você negligencie suas responsabilidades. Ele pede que as viva com Ele no centro. Que o seu lar seja um lugar onde se respire paz, seu trabalho uma oportunidade de servir, suas decisões um reflexo de confiança. Não há área da sua vida demasiado mundana para Deus. Ele caminha com você no ordinário, e quando você o coloca em primeiro lugar, o ordinário se torna sagrado. Quando Jesus ensinou essa verdade, não falava a partir do conforto, mas de uma vida simples, sem luxo, porém cheia de propósito. Ele sabia o que é ter necessidades humanas, mas também sabia quem provê. Por isso, convida você a viver sob o mesmo princípio. Não persiga as coisas, busque o doador das coisas, porque quando seu coração se alinha com o seu reino, a paz substitui a pressa e a provisão flui sem ansiedade. Hoje, Deus lhe diz: acalme-se, não corra atrás do que já preparei para você. Apenas me busque primeiro. Faça da sua presença a sua prioridade. Levante seus olhos acima das preocupações e deixe que Ele direcione sua vida. Quando você faz isso, algo muda dentro de você. O medo se apaga, as decisões se esclarecem e a vida volta a fazer sentido. Então, antes de planejar, decidir ou agir, faça uma pergunta: isto honra o reino de Deus? Se a resposta for sim, siga em paz. Se não souber, pare e ore. Porque quando você busca primeiro o reino, as peças começam a se encaixar sem esforço. E você entenderá que a promessa continua viva. Se Deus cuida do pequeno, se sustenta o invisível, imagine o que fará por você quando o colocar em primeiro lugar em tudo. Número 14. Os frutos da confiança. Há uma mudança silenciosa, mas profunda, que acontece na alma quando alguém aprende a confiar. Nem sempre é visível por fora, mas dentro de você, algo se acomoda. É como se o coração, que antes batia em sobressaltos de medo, começasse a bater no ritmo da paz. Assim, Deus age quando você solta o controle e decide descansar nele. No começo é difícil, porque estamos acostumados a lutar, a prever, a ter tudo em nossas mãos. Mas quando você entende que confiar não é desistir, e sim reconhecer quem conduz o leme, descobre uma liberdade que não pode ser descrita com palavras. Houve um tempo em que você vivia com a alma tensa, tentando sustentar tudo: os problemas, os planos, os medos. Sentia que se baixasse a guarda, tudo desabaria. Mas chegou o momento em que você não pôde mais, e nesse cansaço, Deus lhe ensinou a confiar. Esse foi o ponto de virada. Você passou do lamento à confiança, do fardo ao descanso, da ansiedade à paz. E embora o cenário externo talvez não tenha mudado de imediato, o seu interior foi transformado. A paz que agora você sente não vem porque tudo está resolvido, mas porque você sabe que não está só. Você aprendeu o que está em Filipenses 4:7. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu coração e os seus pensamentos em Cristo Jesus. Essa paz não depende das circunstâncias, depende da sua entrega. Não dá para comprá-la nem fabricá-la. Ela simplesmente chega quando você para de lutar contra a vida e decide crer que Deus continua no controle, mesmo quando você não entende. Essa paz é um dos primeiros frutos da confiança. Não é uma emoção passageira,
É um estado da alma que aprende a descansar na fidelidade de Deus. É quando você pode fechar os olhos e dormir tranquilo, sabendo que, enquanto você dorme, o céu continua trabalhando. É o suspiro profundo que sai do peito quando você deixa de perguntar como e começa a dizer confio. Outro fruto lindo da confiança é a liberdade do controle. Durante anos, você acreditou que precisava sustentar tudo, planejar tudo, resolver tudo. Mas Deus não o chamou para ser o sustentador do universo. Esse trabalho pertence apenas a Ele. Quando você solta, volta a respirar. Deixa de sentir que o peso do mundo está sobre os seus ombros. Reconhece que pode fazer a sua parte, mas que há uma parte que só Deus pode fazer. E quando essa verdade se torna real, algo dentro de você se endireita, como uma árvore que parou de resistir ao vento. A confiança também cura relacionamentos. Enquanto você tentava controlar as pessoas que ama, seus filhos, seu cônjuge, sua família, fazia isso por medo, não por fé. Queria protegê-los, mas na tentativa o amor se tornava pressão. Quando você aprendeu a orar mais e controlar menos, começou a cura. Porque a oração solta onde o orgulho aperta. Quando você ora por alguém, em vez de discutir com ele, o Espírito Santo começa a agir de um modo que suas palavras jamais conseguiriam. Você deixa de manipular e começa a amar com liberdade. Deixa de exigir e começa a abençoar. E essa mudança, embora sutil, transforma o seu ambiente. E há mais um fruto, a maturidade espiritual. Você já não precisa sentir algo extraordinário para crer. Aprendeu que a fé constante vale mais do que a fé perfeita, que confiar em meio ao silêncio honra mais a Deus do que qualquer discurso, que perseverar, mesmo sem ver resultados imediatos, é uma forma profunda de adoração. Porque a maturidade não chega quando tudo está claro, mas quando você aprende a continuar caminhando mesmo com dúvidas no coração, sabendo que Ele continua fiel. Sua alma, que antes se agitava com cada vento de preocupação, agora se parece com uma árvore plantada junto a correntes de água. O vento pode soprar, mas suas raízes são profundas. A seca pode vir, mas suas folhas não murcham. Assim é a vida de quem confia. Estável, firme, serena. Não porque seja imune à dor, mas porque aprendeu que sua força não vem de si mesmo, e sim de Deus. Se você olhar para trás, verá a diferença. Antes de confiar, era alguém que carregava tudo. Hoje, mesmo que os problemas não tenham desaparecido, há algo diferente em você. Você dorme melhor, ora mais, se irrita menos, fala com calma, escuta antes de responder, sente gratidão pelas pequenas coisas. Isso é o Espírito Santo produzindo fruto dentro de você. Como diz Gálatas 5, 22 e 23, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Esses frutos não são forçados, brotam quando suas raízes estão firmadas na confiança. Convido você a fazer um exercício da alma. Escreva em um papel: antes de confiar, eu era. E complete essa frase com sinceridade. Depois escreva: agora que confio, sou. E deixe seu coração responder. Você vai se surpreender ao ver quanto Deus já fez em você, mesmo sem que percebesse. Não se esqueça de que a confiança não elimina as tempestades, mas ensina você a dormir em meio a elas. Não apaga os desafios, mas lhe dá uma nova força para enfrentá-los. Deus não prometeu que você não teria lutas, mas prometeu que não as enfrentaria sozinho. Então acalme-se. Se Deus cuida do pequeno, se sustenta o universo com sua palavra, imagine o que está fazendo em você. Cada fruto que você vê, essa paz, essa calma, essa fé que permanece, é evidência de que Ele está agindo. O que antes era ansiedade, agora é descanso. O que antes era medo, agora é confiança. O que antes era descontrole, agora é liberdade. E tudo isso é o milagre silencioso de um coração que aprendeu a descansar no amor do seu Criador. Número 15.
Caminhar leve, bênção final. Você chegou até aqui e quero que pare um momento. Respire. Você caminhou junto com a palavra, deixou para trás o peso do medo e se vestiu de confiança. Entendeu que a ansiedade não resolve nada, mas a fé transforma tudo. Começou esta jornada carregado de preocupações, sentindo que o controle escapava das suas mãos. Mas agora, algo mudou. Seu coração está mais leve, seus pensamentos mais tranquilos. E não porque tudo ao seu redor seja perfeito, mas porque dentro de você acendeu-se uma certeza. Deus cuida de você. Olhe um instante para trás. Lembra-se de quanto se angustiava com o amanhã, de quantas vezes sentiu que não podia mais. No entanto, aqui está, não por sua força, mas por sua fidelidade. Ele o sustentou, o acompanhou, o ensinou a viver dia após dia confiando. Como Jesus disse em Mateus 6:25-34, não se preocupem com a sua vida. Observem as aves do céu. Não semeiam nem colhem, mas o Pai Celestial as alimenta. Será que vocês não valem muito mais do que elas? Essa verdade, que no início parecia distante, hoje se tornou sua âncora. Então agora, ouça estas palavras como uma bênção sobre sua vida. Uma palavra que não apenas se diz, mas se declara com autoridade espiritual. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Números 6:24-26. Sim, paz. Essa paz que excede todo entendimento. Essa paz que não depende do que você vê, mas de em quem você confia. Essa paz que não se explica, mas se sente no peito quando tudo parece incerto e mesmo assim a alma descansa. Você é filho, você é filha amada e isso nunca mudará. Não porque você seja constante, mas porque Ele é. Deus não o solta. Ele não o observa de longe, caminha com você a cada passo, em cada respiro, em cada amanhecer. Ele não está esperando que você falhe para julgá-lo, mas estende a mão cada vez que você tropeça, para levantá-lo com ternura. Você não é perfeito, mas é profundamente amado. Você não tem todas as respostas, mas tem aquele que as sustenta todas. E isso basta. Vá e viva com leveza. Não carregue mais o que Cristo já levou por você. Não se atormente com o que ainda não aconteceu. Viva este dia com a serenidade de quem sabe que o céu vela pelo seu caminho. Quando se levantar pela manhã, lembre-se, a graça de hoje é suficiente para hoje. Quando chegar a noite, agradeça pelo vivido, até pelo que não saiu como esperava. Cada amanhecer traz nova misericórdia, cada noite um motivo para confiar. A fé não o torna imune ao medo, mas ensina a caminhar com ele sem parar. A fé não apaga os problemas, mas mostra que você não caminha sozinho. Deus não prometeu um caminho sem tempestades, mas prometeu sua presença em meio a elas. Ele está na sua história, escrevendo-a com propósito, mesmo quando você não entende os capítulos que está vivendo. Então levante o olhar. Caminhe leve. O Deus que sustenta o universo também sustenta o seu coração. Ele veste os lírios, alimenta as aves e conta cada fio de cabelo da sua cabeça. E você vale muito mais do que tudo isso. Você não precisa controlar o que está nas mãos daquele que nunca falha. Faça desta verdade a sua oração diária. Senhor, confio em Ti. Solto o que não posso mudar. Recebo a Tua paz. Caminharei leve porque Tu caminhas comigo, e quando terminar de ouvir esta mensagem, guarde silêncio por alguns minutos. Feche os olhos, respire fundo e repita em seu interior: sou filho de Deus. Ele cuida de mim. Caminho leve. Faça isso 3 vezes com calma, deixando que essa verdade se assente em sua alma. Lembre-se, sua fé não se mede pelo quanto entende, mas pelo quanto confia. Você não precisa ver o final para continuar caminhando, só precisa saber com quem caminha. E Ele, o Deus que começou a boa obra em você,
há de aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. Querido ouvinte, vá em paz. Viva com a tranquilidade de quem sabe que está sob o cuidado do Pai. Não corra, não tema, não carregue mais. Deixe que o seu passo seja leve, sua mente serena e seu coração grato. Porque quem confia, descansa. Quem descansa, ouve a Deus. E quem ouve a Deus, nunca mais volta a caminhar na escuridão. Que o Senhor abençoe a sua entrada e a sua saída, o seu despertar e o seu descanso. Que a voz dele seja a melodia que guie os seus dias. Que a sua paz o envolva e o seu amor o sustente, e que cada passo que você der seja testemunho de que ele, o Deus fiel, cuida até do pequeno e faz coisas grandes na vida daqueles que confiam. Agora, vá e caminhe leve. Porque você não caminha sozinho, caminha com aquele que nunca o abandona. Caminhamos juntos desde a preocupação que rouba a paz até a confiança que transforma vidas. E agora, antes de nos despedirmos, quero que leve com você 3 verdades que o próprio Deus selou em seu coração hoje. Primeiro, de nada serve se preocupar. Jesus não minimiza seus problemas. Ele sabe que são reais, mas também sabe que a ansiedade não traz soluções, apenas rouba o seu presente. Faça a sua parte com excelência e responsabilidade e confie a Deus aquilo que você não pode controlar. Segundo, Deus provê diariamente. Assim como o maná que caía todas as manhãs no deserto, a graça dele se renova a cada dia. Você não precisa carregar hoje o peso de amanhã. Basta a cada dia o seu próprio cuidado. Viva o presente confiando que amanhã você terá o que precisa para o amanhã. Terceiro, a fé transforma o seu interior. Talvez suas circunstâncias não mudem imediatamente, mas quando você solta a ansiedade e abraça a confiança em Deus, algo poderoso acontece dentro de você. Você dorme melhor, ama melhor, vive melhor. Essa paz que excede todo entendimento guarda o seu coração como uma fortaleza invisível. Você não caminha sozinho neste caminho. Caminha com aquele que veste os lírios do campo e conta cada ave do céu. E você vale infinitamente mais do que todas elas. Se esta mensagem tocou o seu coração, compartilhe com alguém que precise ouvi-la. E se quiser continuar crescendo nessa fé que transforma, nos vemos no próximo vídeo. Caminhe leve, Deus já carregou o que você não pode carregar.